fazer um lembrete aqui do que foi lido em outra aula para dar um reforço, né? Por que e como estudar o Caminho Infinito, não só ele, as outras obras do Joel, mas a gente começa por ele, para ver a receptividade, para pegar um gosto pela leitura, para entender uma base geral, porque vez por outra vai acabar voltando, mesmo lendo outras, de vez em quando vai voltar na leitura do Caminho Infinito. A obra de O Caminho Infinito se compõe de 3 pontos básicos: a natureza de Deus, a natureza do ser individual e a natureza da ilusão. Os princípios, ou estes princípios, vão contra tudo aquilo que a mente humana condicionada costuma aceitar, porque ela não conhece um poder único, então ela está condicionada a 2 poderes. Goldsmith mantinha ele próprio livros de sua autoria para serem lidos e relidos. Digo isto porque há pessoas que leem livros de autorrealização como se lessem um romance, porque o livro de autorrealização, né, ou de autoconhecimento, nos leva a essa rotina de pular de um para outro, porque não é nada que mexa ali realmente com a gente. Do início ao fim, uma única vez, e saem em busca de outros livros para repetirem esse esquema. Então não aprende nada nunca. A coisa não funciona assim. Cada revelação deve ser reconhecida como válida para o leitor exatamente neste aqui agora. Como o livro fala por si mesmo, estou preferindo nesse prefácio falar sobre como ele deve ser encarado para que o seu conteúdo não fique só no âmbito teórico ou intelectual. Perguntas, né? Perguntas. Número 1. No ano passado, através do YouTube, fiz uma pergunta ao Sandro sobre uma sombra do passado que ainda está sendo projetada coletivamente e individualmente, a sombra do racismo. Ele me respondeu indicando um pequeno vídeo do autor Morgan Freeman. Porém, não foi o suficiente, talvez para meu ego. Na escola onde trabalho, essa questão apareceu intensamente, causando em várias educadoras, inclusive em mim, um desconforto, sentimento de injustiça e descaso. O vídeo que o professor indicou no ano passado foi pertinente, porém gostaria que, com base no material do Joel, ele pudesse nos orientar de como lidar com essas situações, principalmente no meu caso, que preciso trabalhar com a cultura afro e afro-brasileira. A pessoa que fez essa pergunta, professor, certo? Uma questão que tá aparecendo na escola, é isso? No vídeo do Morgan Freeman, eu acho que eu até coloquei ele no final de uma aula, né? Que ele está sendo entrevistado por um programa nos Estados Unidos e o cara pergunta sobre o racismo e ele dá umas indiretas no cara. Ó, enquanto a gente falar do racismo, o racismo vai existir, ele vai deixar de existir quando nós pararmos de falar dele, né? Tá, mas aí como que eu lido com isso no cotidiano, de acordo com o ponto de vista do Joel, não dando poder a essa circunstância. E se o assunto surgir e eu precisar, eu vou ficar omisso, surge o assunto na sala de aula ou entre os professores. A pessoa, né, no caso a pessoa que fez a pergunta, estudando Joel, ela vai conseguir falar com mais suavidade, com mais propriedade do assunto, que todos somos iguais, né? Isso aí parece banal, mas não é, tá, gente? Somos todos filhos de Deus. Qualquer coisa contra isso seria preconceito, seria crítica, seria julgamento. E isso também pode ser dito para as crianças. Então muda o ponto de vista da didática de falar sobre o racismo. Que esse não.
Se a gente ficar explicando para as crianças, explicar para as crianças o que é racismo já é complicado. Então tem que explicar já trazendo por uma compreensão de uma harmonia, de uma não crítica, de um julgamento, que é um irmão, não importa a cor. Existem, tem os pretos, tem os negros, os amarelos, os vermelhos, né? Só uma... Pode falar. Com a criança isso é muito mais tranquilo, principalmente crianças na educação infantil, né? Entre 3 e 4 anos, eu percebo que isso é tranquilo. Mas acho que o problema maior é entre os adultos. Você explica o que tiver dentro do seu conhecimento, solta. E tem que ter uma postura de compreensão diante da limitação do outro, porque ela vai ser a resistência no outro vai ser percebida. A gente solta. Né? Se o assunto surgir de novo, ou se aparecer uma situação, vamos supor que apareça uma situação onde o racismo está evidente no comportamento e na palavra de determinada pessoa próxima a nós. Nós temos duas opções. Ou eu suavemente tento falar alguma coisa, mas preparado para bater em retirada, ou eu nem falo nada e só escuto. Ou posso emitir uma opinião própria. Bom, eu penso um pouco diferente a respeito disso, mas eu vou procurar respeitar a tua opinião. Ou eu penso um pouco diferente a respeito disso, eu acho que a justiça é igual para todos e o fato de ter uma cor diferente não torna ninguém menos digno que nada. Provavelmente a pessoa vai calar a boca. Então, uma suavidade de um raciocínio mais dedicado à prática vai trazer uma resposta mais adequada ali. Então, a nossa própria despreocupação com a questão do racismo, mesmo que a gente não saiba lidar com ela para atenuar a situação, depois de algum tempo, a própria receptividade, a percepção da presença vai nos dar a habilidade que não é nossa de intervir se for necessário. Faz sentido? Alguém quer fazer mais um apontamento com relação a essa pergunta? Ou você está escutando a pessoa e daí dentro de você já fala, nem eu te condeno, né? É uma opção. O pai perdoa, então não dá Uma completa ilusão daquele indivíduo que está preso dentro do racismo que faz ele mesmo sofrer. Pergunta 2. Sim, é normal sentirmos uma necessidade de estar só? Eu faço meus afazeres domésticos rápido para ficar só. Ou venho meditar. Deve estar faltando um C aqui, né? É como se eu precisasse muito deste momento. Porém não estou triste, estou alegre. Tem um kkk aqui. Queria um parecer sobre isso. É você? Quer melhorar a pergunta? Eu também. Faço tudo rápido para ficar quietinho. Eu também. Mas quem é? É Shirley? A pergunta é sua. Minha. Porque assim, a partir do momento que eu comecei a fazer a meditação, eu comecei a ter necessidade de toda hora eu subir e ficar lá no quarto. Eu falei, será que eu estou ficando deprimida? Será que o que está acontecendo comigo? Então, toda hora eu tinha necessidade de ficar lá. Minha filha falava, e a mãe não está boa, hein? A mãe não sai desse quarto. Mas ela assim, era uma coisa porque eu comecei a me sentir bem. Eu comecei assim, sabe? Eu comecei a me sentir bem e eu não queria sair daquele bem que eu estava. Entendeu? Então eu fazia tudo correndo no quarto e ficava lá meditando. Isso aconteceu em pouco tempo de prática. Pouco tempo. E numa das vezes, que vai ser a segunda pergunta, eu já vou falar, foi o seguinte, eu estava fazendo a meditação, de repente veio uma árvore dourada com uma luz que eu nunca vi, eu comecei a chorar, eu me desesperei de chorar, e aí depois eu quero ver aquela luz toda hora e ela não aparece mais. Esse desespero do choro dela não foi porque ela assustou, ela ficou comovida ali, uma comoção interna que vem, que o próprio choro era a graça, quebrantamento. Eu vi, era uma luz, eu nunca vi nada parecido. Era entre as folhas, era uma luz dourada, com uma luz branca atrás,
E aquela coisa, por isso que toda hora eu queria subir e ficar lá esperando a árvore, entendeu? Mas isso começou assim, e depois já começou assim, eu tenho os meus horários, eu estou acordando, eu nunca acordei de madrugada, eu durmo feito uma pedra, e eu comecei a acordar de madrugada, mas aí eu já deixei do lado da minha cama, sabe aqueles banquinhos que pra gente pôr o pé? Eu já deixo ele do lado da minha cama, eu já pulo da cama e vou pro banquinho, entendeu? E volto depois pra cama, porque eu comecei a querer fazer deitada. Daqui a pouco eu estava sonhando, aí eu falei, não, aí eu vou pro banquinho, eu já deixo ele do lado da cama, entendeu? Mas assim, era a necessidade dessa coisa boa que eu estava sentindo e que toda hora eu queria ir para lá e não fazia mais nada, entende? Eu botava a roupa na máquina e subia pro quarto, terminava o almoço, subia pro quarto, aí minhas filhas, mãe, você tá bem? Parece assim mesmo. Será que você não está deprimida, não? Em quem não acontecer o que está acontecendo com ela, não tem problema nenhum, para cada um é de um jeito. Quando não aconteceu isso ainda com o indivíduo, ele é resistências do ego, ele está voltado às preocupações do mundo, a tensão ainda domina ele. Em algum momento ele desiste, em algum momento ele vai desconfiar como parar de sofrer. Então, eu fazia, por exemplo, igual o terço, né? Eu, por muitos anos, eu sempre rezei um terço antes de dormir. E de repente eu não quero rezar mais. O terço fica ali, eu olho para o terço, mas eu não acho mais que... Você pode olhar para ele e falar, obrigado, você me trouxe até aqui. Eu não consigo mais. Então, às vezes bate aquilo, nossa, será que eu não quero rezar mais o terço? Mas eu não tenho vontade mais. É uma ação da presença. Eu não tenho mais vontade. E tive uma coisa assim, porque eu vi outros vídeos, tem uma outra menina também que ela ensina, que eu até passei para ela, que ela ensina algumas técnicas e tal. E aí ela falou assim, você sempre fala com a sua centelha divina. E minha televisão quebrou. Não é que quebrou a televisão, quebrou a antena. E como que eu subo em cima da casa para arrumar a antena? E eu pedi pro meu genro, você sabe dar, depois eu vou, sogra. Depois eu vou ir brincando, e passou o sábado, e eu sem TV. Apesar que eu não assisto, eu fico no YouTube. Aí, no domingo, eu falei, meu Deus, amanhã é segunda-feira, ele não vai subir. Aí eu fui lá no quarto, meditei e falei assim, centelha divina, conversa com a centelha divina dele para ele subir lá. Daqui a pouco ele veio na porta do quarto. Ô sogra, eu vou agora arrumar, porque senão depois eu quero tomar banho, eu vou subir em cima do telhado, vou ficar suado. Eu falei, obrigado. Arrumou. Ali foi, não é pensamento mágico, certo, gente? Mas aconteceu. E nem pensar dessa forma vai funcionar. Mas ela mudou drasticamente o pensamento da consciência dela, ela abandonou o terço, ela teve um pensamento carinhoso com a centelha, com que centelha? Sua própria centelha, que é sua própria consciência, né? Não se opondo contra a situação do indivíduo que está teimoso de ir lá mexendo no tema. O outro se sentiu movido por quem? Pela presença e foi lá mexendo no tema. A terceira pergunta aqui é o que ela disse do negócio da árvore. Alguém quer saber o que é essa árvore? Ela enxergou ali um arquétipo, é uma manifestação, aparecer, porque a gente pode ter visões, mas não tê-las não significa que o silêncio e mesmo a aparente esterilidade da meditação não seja a prática. Se eu estou indo para a meditação, aprendendo a soltar os pensamentos, vindo para a meditação contemplativa e aprendendo a descansar, é tudo que interessa. Ok? Porque naquele momento, 3, 4, 5 meditações é o momento que eu não estou no mundo. Então, se eu não estou no mundo e estou ali descansando na palavra, aquilo tem que ter algum efeito. Porque do mesmo jeito que quando eu estou no mundo, o efeito é sempre mais preocupação, mais ansiedade, mais problema. Se eu vou para 3, 4, 5 meditações, 10, 15, 20 minutos por dia, vai ser, né?
Em algum momento, não imediatamente, aquilo vai começar a surtir um efeito externo, que vai vir como testemunho, que vai ajudar o indivíduo a ceder mais ainda à prática. Eu cheguei a comprar tampão, sabe aquele tampão de barulho? Eu cheguei a comprar tampão para botar dentro do ouvido para não ouvir nada. Eu comecei a fazer isso. Comprei máscara para botar no olho por causa da claridade. Eu estava assim, porque eu moro na lateral de uma escola. Então é muito barulho e é difícil você, né? Aí eu comprei tampão. Com a prática, hoje você pode se usar desses artifícios. Não, mas eu já não estou usando mais o tampão. Com a prática, nem o barulho, nem a luminosidade incomoda mais. Vai ter um momento que você vai acordar da meditação, mas esse barulho começou que hora? O barulho estava ali já, só que na meditação você se desligou do barulho externo. Porque hoje eu já não ouço mais barulho externo. A aceitação do barulho externo é um avanço para chegar nesse aprofundamento da meditação. Professor, tem uma pergunta de uma pessoa próxima que ela quando ela está meditando, que ela se aprofunda um pouco mais, está mais concentrada, ela escuta um estambido, como se fosse um estouro. Um estalo. E aquilo tira a concentração e ela para a meditação. E ela fala para mim que ela não consegue continuar depois. Ela tem medo? Eu acho que né? Não, esse próprio estampido, esse estalo já está acontecendo na consciência, não tem nada errado ali, não está ficando louco, não está com problema no cérebro, nem nada disso. Está fazendo parte de um despertamento da consciência. Então isso pode vir como uma leveza, pode vir como dor de cabeça, pode vir como um estampido, um zumbido no ouvido. Tá? Então, essa árvore que ela enxergou foi uma manifestação espontânea de uma graça, certo? Que mostrou para ela a videira, a árvore da vida ali, a árvore dourada. Um arquétipo de Deus, né? Não o próprio Deus é invisível e esse amor surgiu ali para ela espontaneamente. Não tem um Deus que pensa, ela está buscando Deus interiormente. Pode ter esses vislumbres, essas contemplações que acontecem de forma involuntária, inesperada. Depois o indivíduo com prática, ele entra na meditação, pode acontecer quase todas as meditações, uma palavra, um calor, uma voz silenciosa, uma imagem. O indivíduo, quando avança muito na prática, ele já não se preocupa mais com as suas coisas, porque é suprimento invisível. Teve uma manifestação e vai ter um efeito na vida externa, né? Se ela estivesse orando por alguém e acontecesse aquilo ali, a cura estava realizada. Mas ela não ia estar nem lembrando de curar alguém. Teria chegado, que nem quando vai fazer uma oração por alguém, já tem que estar no treino de não lembrar que está orando por alguém quando entra na meditação. Ele contempla e esquece de si mesmo. Se ele esqueceu do outro, esqueceu de si mesmo, está na presença. Por isso que quem opera é o Pai em mim, não sou eu quem faço a obra. E como que nós somos usados por isso para estar num fluxo disso até para a vida pessoal e profissional, por uma total despreocupação e retirada do poder das situações de dificuldade, porque enquanto eu enxergar o problema como uma dificuldade, eu estou julgando o problema uma dificuldade, portanto eu estou colapsando a dificuldade. Por isso que metafísica é o fundamento esquelético da verdade. Por isso que precisa sair dos 5 sentidos para o sexto, para viver a vida dos 5, cultivando o sexto, que é a percepção da presença. É o que aconteceu na escola. Aqui. Quer contar? Não, falei, é o que aconteceu na escola relacionado à minha pergunta. Você pode explicar mais um pouquinho descansando antes da meditação? Relaxamento? Não, que ele falou, mesmo que você não esteja meditando, mas descansa. A meditação é um treino para o descanso. Deve soltar as tensões, respirar de forma tranquila, chegar a uma percepção de que a respiração respira por si só. Eu não comando a respiração, eu respiro de forma involuntária. Então eu vou perceber o movimento involuntário da respiração.
mas vou percebê-lo. Olha, o corpo respira sozinho, então é a vida que respira em mim. Mas então eu vou prestar atenção na meditação, eu não vou ficar fora do mundo. Isso seria uma fase de descanso, aprender a descansar na meditação. Não descansa e medita, medita e descansa. A pessoa pode treinar só descansar no começo do estudo, da leitura e das meditações, mas em algum tempo ela vai compreendendo a meditação contemplativa e vai unir as duas. Ela vai descansar na palavra. Aí a palavra vai trazer um aprofundamento do descanso e, vez por outra, uma manifestação da graça, como ela viu essa árvore dourada. Eu acho que eu não consigo descansar, porque eu fico vindo nos pensamentos. Eu fico prestando atenção na respiração, no barulho. Fica vindo os pensamentos da rotina? E a palavra? Não, eu mantendo Mas os pensamentos existem. Não tem importância, isso vai persistir. Os pensamentos continuam vindo e eu continuo relaxando. Até hoje, quando eu sento para meditar, vem pensamentos. E eles voltam a todo momento dentro de uma meditação longa. Não tem importância. Então, significa que, por exemplo, fazer 15 minutos, vai ficar os 15 assim, totalmente branco. Nesse meio vai aparecer Um monte de pensamento. Pessoa que nem no caso dela, que você falou, se ela estivesse pensando, não orando por uma pessoa, naquele momento teria vindo a cura, né? Teria vindo a imagem. Orar por alguém não é pensar na pessoa com desejo de curá-la. Então, no caso, até no dia que eu comentei com a Samira, uma cunhada minha que já é falecida, aí eu estava meditando e veio naquele momento, não sei, foi tão assim intenso a imagem, não como se ela estivesse na minha frente, é como se eu visse o rosto dela, mas dentro dentro da cabeça, mas ela com um sorriso bonito. Então, naquele momento, é como se ela estivesse passando para mim e tá. Ou como se você tivesse visto o ser real dela, o Cristo nela. Você viu uma visão harmônica dentro da meditação ali, certo? Uma manifestação da presença. Você não estava pensando, nada, do nada. Ela não produziu aquilo mentalmente, veio de forma involuntária. Então quem é que faz isso é a dádiva da graça. Inteligência universal, que é amor puro. Ela não pensa, vou dar uma arvorezinha para ela, uma carinha bonitinha para ela. Isso acontece com instantâneo. A gente vai ter experiências esporádicas, mas qual é a parte mais importante? Descansar, contemplar, não ligar para pensamento. Avançar na prática, 1, 2, 3 anos, não importa. Esse próprio ato de praticar dessa forma, tanto o orar e vigiar, quanto a meditação contemplativa, vai trazendo uma harmonia está reeducando o indivíduo, está reprogramando ele para a verdade. Porque a gente foi programado para mentir, para acreditar no bem e no mal. Posso ir para outra? E quando você acorda e você escreveu uma carta? Quando você acorda, você escreveu uma carta, mas quem escreveu a carta foi essa pessoa que ela... Mas isso já faz muito. Já faz muito. Deixa eu entender. Ela psicografou uma carta. Quem psicografou? Na verdade, o que aconteceu? Foi um momento assim, estava todo mundo dormindo, o Mário e o Michel dormindo. Eu lembro que eu acordei chorando, mas para mim eu chorava alto e nenhum dos dois acordaram, né? Eu fui para a mesa lá e escrevi escrevi e tipo era pro meu irmão. Aí entreguei, aí eu comentei com ele, mas eu não me conformava porque ninguém... Mas isso foi dentro do sonho ou você realmente levantou e escreveu? E o que você fez com a carta? Falei com meu irmão. E o que aconteceu depois? Ele ficou feliz, né? Eu nem lembro o que estava escrito. Contexto, não lembro do contexto? Não lembro. Mas tipo, alguma coisa boa. Estava bem, né? É uma ação da presença. A gente pode tomar por alguma coisa, como é que fala? Extrasensorial, poder de si. Nada, coisa de manifestação da presença. É mesmo porque eu nunca, né? Não recebi nada. Mesmo que não tenha gerado um grande efeito, uma receptividade dela, certo? E foi essa mesma cunhada que foi, acho que foi mês passado que comentei com a Samira, né? Que eu vi na imagem que ela estava sorrindo, estava super feliz. Então a gente tem, acho que Aqui, a pergunta importante.
Samira, que a pergunta passou para Samira e a Samira passou para mim, né? Sempre fico com dificuldade para entender graça e suprimento. O Caminho da Graça, página 59 do livro Além das Palavras e Pensamentos. E o suprimento, capítulo 9 do Caminho Infinito. Travo sempre quando Joel, em seus livros, fala sobre graça e suprimento. Se eu não me engano, estava copiado aqui o texto todo, certo? Eu apaguei, nem li. Não por desdém ou descaso, para explicar sem ler ali, tá certo? Vou ler de novo. Sempre fico com dificuldade para entender graça e suprimento. Aí ela cita aqui que no Caminho da Graça, página 59 do livro Além de Palavras e Pensamentos, e no capítulo Suprimento, capítulo 9 do Caminho Infinito, travo sempre quando Joel em seus livros fala graça e suprimento. Por que trava? Trava porque há uma dificuldade, é normal, tá sobrepondo o paradigma, está trocando da visão materialista para a sabedoria espiritual. Trava porque é impossível o ego conceber graça e suprimento. Porque a graça vai vir em função do suprimento invisível. O indivíduo precisa aprender a contemplar e se alimentar do suprimento invisível para colocar a graça em ação na vida dele. A graça não é uma ferramenta que a gente possa movimentá-la ou utilizá-la de modo a colocá-la para funcionar. A graça é uma lei do universo que é reconhecida pelo praticante na prática persistente e aprofundamento da consciência. Então, enquanto ele desiste da luta contra condições de erro, ele vai se alimentando do suprimento invisível. O orar e vigiar é alimentar do suprimento invisível. A prática da meditação contemplativa é suprimento invisível. Estar consciente da presença é suprimento invisível. Ele está fazendo frequência com a presença. Ele está se tornando um com o Pai. Ele está avançando dentro dos conflitos internos, desse embate dentro da consciência, em como fazer isso funcionar. Esse embate dentro dele está sendo vencido pela presença, porque ela vai se sobrepor à razão. Ele vai aprimorar a sabedoria espiritual no avanço da compreensão de que consciência é presença, e a minha consciência faz parte dessa presença, e que quando não houver mais dúvidas, medos ou temores em minha consciência, eu e o Pai somos um. Por isso que o Pai conhece as nossas necessidades antes que nós as peçamos. Por quê? Porque eu colapso a necessidade por não temer a falta dela. Necessidade, não desejos do ego, certo, gente? É lógico que o indivíduo, na medida em que ele avança pela prática e ele ganha confiança no processo, ele vai ganhando uma habilidade, uma confiança, um desenvolvimento, um despertar da consciência espiritual de uma despreocupação total, não descaso. Despreocupação é a ausência de sofrimento e temor, saiu da crença no bem e no mal. E isso leva a ele um nível de aprofundamento maior da consciência, que vai colapsar graças maiores, coisas de acréscimo para quem vive o reino. Então, nos alimentando do suprimento invisível, eu vou ver a ação da graça em minha vida. Você falou suprimento é consciência, né? Suprimento é consciência. O suprimento está na consciência. É. E não fora. O suprimento é consciência. E a graça é consequência desta. Porque é o fluxo normal da vida em todo o universo. Que nem eu falo, de novo, né? A grama chove, o sol brilha, os planetas giram, o ser humano funciona do avesso. Para quê? Para acumular informação em vidas de sofrimento até descobrir Deus. Ele acorda aqui, lá no Homem da Caverna. Oh, maravilha, ai que medão dos dinossauros. Tem a noite, que maravilha, deve ter algo superior. A gente falou isso na outra aula. Então ele vai acumulando informação, ficando exposto aos arquétipos do inconsciente coletivo, acumulando vidas, acumulando sofrimento, experiências, crimes passionais, etc. Sofre e volta. Ele está simplesmente sendo recebendo o revés de sua própria ação, né? Toda ação tem uma reação. Durante as eras, no intuito de sobreviver e defender a própria família, ele faz qualquer negócio. E isso tem uma consequência. Porque se qualquer negócio é feito no egoísmo, defender o meu e os meus, principalmente o meu, né?
Então ele não está nem aí, não mede consequências. Ele acha que não existe como, que não vai ter como é que a gente vai dizer? Que aquilo não vai reverberar em nada, que não vai ter uma contração daquela ação dele. Então, na medida em que eu compreendo que eu e o outro somos partes do mesmo Deus, eu começo a entender um somos nós. Então eu vou cedendo a crítica e julgamento ao outro, que enquanto eu critico e julgo o outro ou temo as situações, não existe comunhão. Mas esse processo vai se dando cedendo à prática, porque ela fica ali, aquele conflito na mente. Está reinterpretando as aparências constantemente, e o ego vai sendo vencido. Quando que a gente vence o ego? Que a gente não se opõe a ele. Aprendi a observar meu ego, não manda mais em mim. Vou observar. Ele diminui o sofrimento. Né? Tudo isso vai levar à diminuição do estresse, adrenalina, cortisol, ansiedade. Ele vai adquirir um fluxo na vida dele ali por 1, 2 ou 3 anos, em que a vida emocional dele muda. E quando essa vida emocional muda, a capacidade de compreensão intelectual ou percepção espiritual também aumenta muito. Ele aprende a perceber. Aqui. Mas com isso o ego pode se revoltar Ele pode não, ele se revolta. Daí acontece as catarses. O indivíduo está compreendendo, o ego está revoltando, ele vai sentir a dor do ego. A morte do ego é sentida. Quanto mais dura for essa morte do ego, maior é o grau de despertar que o indivíduo consegue. E se eu não sentir tanto a morte, graças a Deus, vai despertar por uma harmonia, a vida vai melhorar. Porque quanto maior é essa morte do ego, maior é o compromisso do indivíduo com os seres humanos ao seu redor. Então, se a pessoa não aguentar, ela pode voltar para trás. Não dá continuidade nesse lado. Não entendi. Percorrer o caminho. Se ela não aguentar a morte do ego, não tem jeito, ela vai seguir em frente. Não tem como ela não aguentar. A morte do ego vai empurrar ela adiante. Não tem volta. Catarse. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O indivíduo já sabe que está no caminho do fim do choro. E chorem. Não tem problema. Tem uma frase da Bíblia, deixa eu ver. Não é o fim das lágrimas, o início do fim do sofrimento. Não estou me recordando agora. Vamos para outra pergunta. O princípio das dores. Quando nós começamos a sentir a dor do despertar espiritual, é o início da libertação. É um parto, certo? É para o indivíduo ficar nesse parto quanto tempo, gente? Para esse parto ser feito da cesárea, o mais rápido possível, certo? Então, em algum momento vai acabar. Em algum momento vai passar. É só a resistência do ego. O ego está lutando contra o todo. Aqui. Outra pergunta. Não entendo a frase. Não sou digno de que entreis em minha casa, mas me dê uma só palavra e serei salva. Ponto. Está entre parênteses aqui o negócio. A casa é literal, ou o interlocutor, entre parênteses soldado, acreditava que não era digno de Deus. Não sou digno de que entreis em minha casa. A casa não é literal, a casa é real. Ele achava que ele não era digno de que o Jesus Cristo entrasse na casa dele, mas que uma única palavra do Jesus seria suficiente para curar o servo dele que estava doente. Não é essa a situação? E aí ele fala assim, nunca vi fé maior que essa. Isso, Mas, na verdade, ele não tinha fé, porque se ele tivesse fé, ele mesmo curaria o funcionário dele. Ele não precisaria recorrer. Mas aí ele estava depositando a fé no Jesus porque já conhecia a fama. Ele era ignorante disso, mas ele foi receptivo à ação do Jesus, certo? Aqui, ó.
A casa é literal ou o interlocutor soldado acreditava que não era digno de Deus? Ele acreditava que ele não era digno de Deus. Ele se achava pecador. Ele se colocou humilde diante do pedido de ajuda, não havia dúvida. E ele se acreditava pecador. O Jesus olhou para ele e reconheceu que ele não era pecador nenhum, ele era tão Cristo quanto o próprio Jesus. Então, o Jesus Cristo não achou menor que ele próprio. Olha só. Então, eu achar que alguém é pior ou melhor que eu, me tira da prática. Ok? E esse pensamento a gente vai observar ele por um bom tempo. No nosso comportamento não tem importância. Como o pensamento não tem poder, só há um poder, eu já estou consciente disso. Esse pensamento que causava karma para mim já não causa mais, porque eu já estou trabalhando a sombra. Eu estou pensando num modo de trabalhar mais aulas mais rápido, nem que não seja com classe, para colocar esse canal privado o mais rápido possível no ar com essas aulas aqui, tá certo? Pressa eu tenho, eu não posso ter uma pressa pelo trabalho, eu tenho, só que eu não posso fazê-lo de forma ansiosa e atribulada, perdendo o ritmo da prática. Então, acho que se tiver umas 15, 20 aulas, esse canal tem que estar no ar. Aumenta o horário. Hã? Aumenta o horário no curso. Mas Aqui. inicialmente seria das 9 às 1, não? A aula? Eu gostaria. Aqui, ó. Está arrematando essa questão do soldado, do interlocutor. Acreditava que não era digno de Deus? Que Deus estava apenas em Jesus? Isso era fé verdadeira ou falta de consciência do soldado? Pois na igreja as pessoas repetem isso nas missas em sinal de humildade. É a parte mais importante da pergunta, essa linha aqui. Não, a pergunta é maior. Não é só isso. Hã? Só isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos ler de novo, né? Não entendo a frase, pergunta a Silvana. Aí ela pôs aspas. Não sou digno de que entreis em minha casa, mas me dá uma só palavra e serei salva. Né? Ou me dá uma só palavra e serei salva. Aí ela fecha aspas, porque era o período daquele indivíduo para Jesus para curar o soldado, à distância. Porque ele disse, não, o Senhor não precisa ir na minha casa, dá uma palavra que eu sei que ele será curado. E a fama de Jesus já estava tão grande que ele falou, vou lá pedir ajuda desse cara. A casa é literal ou o interlocutor soldado acreditava que não era digno de Deus? A casa é verdadeira. Ele não acreditava, ele humildemente ali falou, eu não sou digno de receber esse homem na sua casa porque eu sou uma porcaria, mas ele pode me ajudar. Ele pensava isso dele mesmo, ele se diminuía, certo? De uma maneira muito tosca ali, ele se colocou humilde diante do mestre, porque a verdadeira humildade é não se achar nem melhor nem pior que ninguém. Essa foi boa, hein? Vai matar? A verdadeira humildade é não se achar nem pior nem melhor que ninguém. Ó, que Deus estava apenas em Jesus, ó, aqui, ó, acreditava que não era digno de Deus, que Deus estava apenas em Jesus. Ele acreditava que Deus estava só em Jesus? Acreditava. Não tinha como ele saber que Deus estava nele também. Isso realmente era fé verdadeira ou falta de consciência do soldado? Receptividade à fé e também falta de consciência. Ele abriu uma receptividade ali ao poder do mestre, mas era falta de consciência dele, não tinha conhecimento nenhum. Mas como ele foi humilde, pediu ajuda, o Jesus reconheceu o Cristo nele, não tinha... Como que Jesus ajudou? Mandou um poder mágico lá e o soldado? O Jesus pensou assim na hora, eu nem pensava mais, estava muito além do Joel, o próprio Jesus Cristo. Ele, imediatamente, ele era consciente de que não existia poder nenhum na doença do soldado. O soldado levantou lá na hora. Acabou, dissipou a ilusão. Então, mas como é que eu vou trazer isso para a vida prática? Né? Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti. Então, levantar dos mortos vivos, é deixarmos de dar poder a dois poderes, né? Acreditar no bem e no mal. Então, a gente vai levantando para o Cristo, ou o Cristo resplandece em nós,
quando nós vamos entrando pelo caminho da vida mística e pelo caminho da prática. Então as coisinhas ou os milagrezinhos vão acontecendo porque é mudança de consciência. Ó, por que você diz que Deus, seu único filho, por que você diz que Deus deu o seu único filho para morrer na cruz? É dentro da mesma pergunta da Silvana. Você tem café ainda? Quanto você cobra? Dá um pouquinho para mim. R$50 também, Samira? Fala assim, não, eu vou botar a mão na cumbuca aqui da... Como é que fala? No saquinho da... Eu vou botar a mão lá e tiro 50 para mim. Não precisa esquentar não, se estiver morto tá bom. Só pra... Eu tô passando para eles, É para molhar o bico, que eu tô... Depois que eu comecei a dar aula, até a metade da aula eu estava péssimo, mas eu estou sentindo uma excelente melhora do meio da aula para cá. Eu percebi. Minha garganta parou de doer, a tosse foi diminuindo. Eu percebi principalmente agora, na hora das perguntas. É. mais disposição. E eu meditei só 20 minutinhos hoje. E ele vai até a Meia hora. Vai até às 5, 6. Ô Sandro, porque nessa primeira, se você parar para pensar, toda vez que você vai à missa, você se afasta de Deus. E você fala, eu não sou digno de quem veio em minha morada, dizemos a palavra e serei salvo. Então, você fica lá lamentando, pelo amor de Deus, eu não sou digna. Você tá, cada vez que você vai, você se afasta mais. E na mesma missa, às vezes você escolhe, você ouve, porque ele deu o seu único filho. Obrigado. Então, mas eu pensei, único filho, mas Jesus não era o único filho. Né? Quem que disse isso? Também fico pensando essas coisas. Quem foi que falou? Quem disse Vamos que lá. era o único filho? Vamos lá. Por que você diz que Deus deu seu único filho para morrer na cruz? Naquele momento no planeta Terra, provavelmente Jesus era o único filho de Deus, o resto era tudo criatura. Estava consciência. Agora, a presença... Criaturas, não eram filhos de Deus. eram todos criaturas. A presença no Jesus, a presença de Deus, a comunhão interna da presença de Jesus com a comunhão interna de Jesus com a presença, fazia a voz silenciosa falar com ele constantemente. Quando ele foi chamado para ir salvar o Lázaro lá, vamos mestre, que o Lázaro está morrendo, você não é amigo dele, não vai lá salvar ele não? O Jesus nem ligou. Não sei quantos dias depois que ele foi lá, 2 ou 3 dias depois, chegou lá, o Lazarento estava morto. E aí os amigos brigaram, puxa, como é que você fez um negócio desse, meu? Você deixou seu amigo, que era amigo, você deixou ele morrer. Só que na hora, pediu ajuda, o Jesus esperou a voz silenciosa, não falou nada, ele não foi. Olha o nível de comunhão dele com Deus. O nosso não é esse, certo? O nosso é de prática, disciplina. Não foi. Por que não foi? Ou então deve ter dito, não, vá agora, espere. Quando eu te mandar, você vai. Que quando chega num nível, grau 3 da prática Joel, só age guiado pela voz silenciosa, mesmo acordado. Como eu já disse, nós não devemos esperar ou almejar o grau 3, nós devemos aprimorar e esmerar o grau 1 para atingir o grau 2 e já está bom demais, porque o grau 3 é uma responsabilidade sem tamanho. Ok? Já é. Como disse o Hélio Couto, uma lâmpadazinha de 25 carbono. Então o grau 1 é para todo mundo, e o grau 2? Para todos os dedicados. É a tal dos trabalhadores da última hora. Essa é a situação, tá? Que última hora? Quando acabou a hora para ele, não tem mais tempo. Meu filho, agora desperta, acorda. Então, a voz silenciosa, quando ela falou para Jesus ir, ele foi até o túmulo de Lázaro. Lázaro enrolado nos panos, todo podre, morto. Quantos dias ele ficou lá? 5 dias? 3 dias. Sei lá. 3 dias. Foi o suficiente para feder. Aí ele derruba, porque cimentava, né? Passavam
barro, sei lá, ao fazer uma alvenaria ali, derruba a porta. Quando derruba a porta, tá fedendo lá, você está pensando que você vai fazer o que ainda? Derruba a parede. Derrubaram. Aí ele, meio à distância, que ele nem chegou perto, Lázaro, levanta. Falou uma vez só. Demorou uns minutos enquanto havia perplexidade do povo. E Jesus ali dava uma olhada nas suas cutículas. Há quantos dias que eu não corto a unha, meu Deus. E Lázaro aparece na porta da tumba, com os panos embebidos em podridão. Mas tirou os panos e ele estava perfeito. Né? Então aqui, por que você diz que Deus deu seu único filho para morrer na cruz? A questão do morrer na cruz foi avisado. O Jesus Cristo, quando ele enfrentou o diabo no deserto, ele enfrentou o próprio ego, as suas existências maiores ali. Ele devia ter questionamentos internos ainda, ele foi para o deserto, não, então vamos ver como é que é. Vamos ver se eu morro ou não morro, vou ficar 40 dias lá. E ficou lá 40 dias, sem beber e nem comer, e não morreu. Enfrentou fantasmas de sua própria consciência, teve um encontro mais profundo com Deus. A gente precisa fazer isso? Puxa vida, gente. Se a gente vier para a prática na rotina, já é os nossos 40 dias no deserto. Olha a coragem. Só existe uma coragem verdadeira, certo? Essa, da prática. A coragem de encontrar Deus dentro de si mesmo é o arquétipo do herói. Qual que é a piada do arquétipo do herói? Achar que está vivendo o arquétipo do herói sem entrar nesse caminho. Aí é a piada do arquétipo do herói. Aí o indivíduo fica vivendo experiências fantasiosas e acha que está despertando. Então, o Jesus, depois que ele veio do deserto e tal e tudo, ele viu cenas lá no deserto, a gente vê isso em filmes, vê isso em escritos, ele teve visão remota do futuro, a humanidade, desenvolvimento da humanidade, tecnologia, alguém já viu isso? Não é? Que ele teve visões que o diabo mostrou para ele. Que diabo? Era o ego mostrando o avanço da civilização. O tamanho que o ego, que o inconsciente coletivo, a proporção que o inconsciente coletivo ia tomar e aonde isso ia levar. E ele teve uma compreensão, ele próprio, de que aquela própria missão dele não ia frutificar naquele momento, que ia demorar mais de 2000 anos. Que não tem no filminho? No filminho mostra que o diabo fala para ele assim: você está pensando o quê? Essa história sua vai virar do avesso, eles vão entender tudo errado. Desista e venha comigo. Nessa historinha que conta, para ele vir com o capeta, para ele desistir da missão dele da cruz. Só que ele teve certeza que, embora ele fosse interpretado de forma equivocada por centenas de anos, que uma hora... Porque não tem jeito, não importa qual é a força do inconsciente coletivo. Verdade é verdade. O planeta Terra está predestinado a isso, porque a informação acumula e obriga o despertar da consciência por grau de dificuldade. Acúmulo de informação, salto quântico de consciência, coletivo ainda. Olha quanta coisinha dentro dessa questãozinha dela aqui. Por que Deus deu o seu único filho para morrer na cruz? Então, a voz silenciosa falou com ele: vai ser pregado na cruz. Primeiro porque já era rotina. Puxa, mas eu também. Então ele teve medo. No momento ele chamou os apóstolos para vigiar com ele. O que é vigiar? Estar em meditação da presença, para ele vencer aquele medo que surgiu, que era uma existência do ego. Ele duvidou ali que ele pudesse morrer e renascer, vencer a morte, né? Ressuscitar o próprio corpo. Só que a voz silenciosa também disse a ele, tamanha, que nem quem fala, o Joel mesmo fala num livro, que pouquíssimo foram os avatares que conseguiram ressuscitar com o corpo físico, mas que isso também não importa muito. Muitos avatares não ressuscitaram com o corpo físico. O Joel, o Brau, Antônio e outras centenas que a gente nem sabe o nome, certo? Então ele foi para a cruz em sinal de não oposição ao mal. Não vos oponhais ao mal. Queriam fazer o mal para ele. Ele se entregou à situação, foi corajosamente. Inclusive os romanos, a gente já falou isso aqui na aula, acho. Inclusive os romanos ficaram perplexos
da coragem na entrega para a morte na cruz. O cara é louco, ele está querendo que a gente mata ele. Então mata o desgraçado. Como é que cara doido? Ele está querendo morrer. Mata ele. É isso que ele quer. E aí aqui, porque nos filmes e história da Bíblia se diz que na cruz Jesus disse: Pai, eu já ia falar desse assunto, mas eu também lembrei que estava na pergunta. Eu li isso aqui uma vez só, tá? Pai, por que me abandonaste? Foi 1 segundo de vacilo dele na cruz, normal. Em seguida ele, apagou. Após anos de estudo sobre kardecismo, a mesma pergunta, e agora estudando Joel, o que realmente devemos excluir de informação ou dessa informação? Nada, é interpretá-la. E o kardecismo, o que a gente vai fazer? Reinterpreta. Que nem nós vamos falar do iceberg, nós vamos até o fim dessas perguntas, tá? Aqui, ó, falta quanto? Falta muito não. Tá tranquilo para vocês aí? Vou terminar o mais breve possível. Mas quem precisar sair. Se alguém precisar vazar, tá liberado. Por favor, né? Não vai. A minha filha tem olhado. Não vai ganhar ponto negativo. Eu só mandei uma mensagem do que dá. Olha lá. Meu gente, em 20 minutos deve chegar. Mas... Tudo bem. Aqui, ó. Explicamos por que, Pai, por que me abandonaste? Foi 1 segundo de vacilo dele, ele na agonia da morte. Ok? Após a kardecismo respondendo já, reinterpretar a situação, se acrescentarmos Joel no que ensina o kardecismo, algumas contas não fecham. Um exclui o outro, acrescenta ou complementa. Por exemplo, em temas de reencarnação, karma, obsessão, etc. Isso foi falado bastante no curso de terapia, Caminho Infinito, assuntos relacionados a isso. Como é muito material, não tem como vocês lembrarem. Vamos ler com mais calma. Se acrescentarmos Joel no que ensina o kardecismo, algumas contas não fecham. Gente, eu percebi isso aos 22 anos de idade. Dos 17 aos 22 eu trucidei o Livro dos Espíritos, Livro dos Mortos. Antes eu tivesse chegado no Livro dos Mortos. O Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu lia, mas onipresença, fé do grão de mostarda, tudo é possível aquele que crê. Não tem aqui quanta peça falta nesse quebra-cabeça. Vou largar a mão disso. Aos 22 anos eu desisti do Espiritismo. Aí eu acho que por uns 2 anos eu desencanei. Aí aos 24 eu encontrei o livro do Marcelo Gleiser, A Dança do Universo. Interjeição bovina, como diz o Leandro Carnal. Aí eu cheguei perto da mecânica quântica, o primeiro deslumbre da mecânica quântica. Aqui, ó, as contas não fecham, né? Se a gente cruza Joel com o kardecismo. Um exclui o outro, acrescenta ou complementa. Por exemplo, os temas como reencarnação, karma, obsessão. Por isso que tem essa divergência entre espírita e evangélico. Do ponto de vista que eu tenho hoje, os espíritas, os evangélicos estão mais perto da verdade do que os espíritas. Porque os espíritas que compram a ideia do espiritismo, eles ficam presos a karma, a reencarnação, e é assim mesmo, e a gente morre, vai, e é assim mesmo. E eles desconsideram Deus como onipresença convictamente. Eles falam de fluido universal, mas não compreendem que é onipresença. Eles acreditam em passe, mas não sabem que é uma cura. Certo? Não compreendem o princípio Deus. São fascinados pelo universo, mas ficam presos na questão espírito, karma, umbral, hospital de recuperação espiritual. Só fala desse assunto. Os obsessores, já vamos falar. E os evangélicos? Aí os evangélicos rejeitam aquela ideia ali, porque ela é limitante. Né? Eles acreditam fervorosamente num Deus, mesmo que eles não compreendam sobre a reencarnação. Porque existem as duas coisas. Né? Então eles querem compreender mais Deus do que essa ponta do iceberg. Aí eles também não compreendem porque não soma a informação. Então agora com mecânica quântica a gente começa a ter mais respostas. Aqui, ó. Por exemplo, temos como reencarnação, karma, obsessão, etc.
A reencarnação é uma coisa necessária para o acúmulo de informação daquela centelha que avança pela evolução até ela conhecer Deus. Então é impossível ver Deus se não nascer de novo. Então ele nasce de novo, nasce de novo, nasce de novo, até que em alguma vida ele renasce pelo Espírito, em vida. Não tem como o indivíduo não renascer pelo Espírito só porque ele morreu. Ele chega do lado de lá com as mesmas crenças, com as mesmas ideias. Karma. O karma é o desconhecimento do Dharma. Dharma é a vida na presença, é o liberto, aquele que renasceu pelo Espírito. Então ele fica no karma até que um dia ele começa a compreender Dharma. Se existe Deus, existe um poder, porque eu sofro. Então ele começa a descobrir a vida mística, vem para a prática de alguma forma, ou mesmo com algum outro conhecimento que não seja exatamente este. Porque vai ficar preso nisso até quando? Eternamente? Karma é assim, é roda de samsara, é eterno. É a eterna luta entre o bem e o mal. A questão da obsessão, eu falei muito disso já, e toda vez que eu falei muito, mas sempre a mesma coisa. Então vamos falar mais uma vez. 90% do processo obsessivo é auto-obsessão. Comprovei isso por experiência própria. Porque eu achava que eu era altamente obsediado. A partir do momento em que a minha consciência começou a mudar por compreender o assunto onipresença, eu deixei de ser obsediado, primeiro por mim mesmo. E aí a gente continua lidando em algum grau com obsessões externas. O inconsciente coletivo é a obsessão externa. E a maior obsessão que existe, auto-obsessão, persistência no sofrimento. Aí a gente abre a porta à obsessão exterior. Não só do inconsciente coletivo, mas como de algum inimiguinho que possa ter por aí, desencarnado. Né? Então, a obsessão, ela é resolvida com a resolução do conflito interno da pessoa com relação à divindade interior. Deus, comunhão interna. Só há um poder. Deixar de dar poder às circunstâncias. Porque enquanto a gente fica se protegendo demais, a gente está com medo de alguma coisa. Né? Que nem eu limpava a casa, passava anil, passava não sei o quê, passava incenso, pendurava não sei o quê. Essa aqui é sua ainda? Tem um texto aqui, no Caminho Infinito dizemos. Tem, mas ainda sobre o kardecismo, é que assim, não sei vocês, mas eu tenho ainda muita dúvida, foram muitos anos estudando o kardecismo. O kardecismo, ele o processo reencarnatório. O Joel fala que quando a gente desencarna, automaticamente você reencarna. O kardecismo não. Você vai por todo um processo de recuperação e entendeu? Então são coisas diferentes. Pelo que você está falando, então, por exemplo, todo o processo mediúnico é a presença? Porque, e os várias manifestações, por exemplo, que aconteceram com o Chico, de psicografia, de espírito. Percepção de consciências desencarnadas no entremeio. O Joel fala de que reencarna, o Espiritismo também fala isso, algumas almas reencarnam imediatamente, outras ficam no que o Espiritismo chama de erraticidade ou fora do mundo físico. Não importa se está em algum nível de umbral, purgatório ou no hospital espiritual. Não reencarna? Não é todo mundo que reencarna imediatamente. Assim, o Joel sabia disso, tá? Eu só li que ele fala que se dá até que em 3 dias há um processo reencarnatório. Eu vi uma parte também que dizia assim, às vezes a pessoa reencarna e ele está no próprio funeral. Em algum lugar eu ouvi isso. Eu falei, será que tem espaço? Próprio funeral é uma coisa comum. Então, mas ele já reencarnado, como é que ele vai estar reencarnado no próprio funeral? Não, ele não reencarnou. Não. Esses 3 dias. É que eu vi alguma coisa e não consegui marcar. Gente, dificilmente reencarna imediatamente. Deve ser raríssimo. Porque não fala da possibilidade de reencarnar, que a pessoa fica, né, que o espírito fica lá esperando para reencarnar. Ele não espera, ele passa por uma vivência em algum outro nível de consciência. Em algum momento ele começa a morrer naquele nível de consciência. Uma morte lá também. Então aquela consciência dele, que continua existindo, é atraída eletromagneticamente para outra experiência de terceira dimensão. Isso também quando em casa tem várias moradas? Você pode ir para qualquer...
Por exemplo, no hospital espiritual, não tem ninguém que prepara, vamos preparar o fulano para reencarnar, está na hora dele. Não, ele começa a morrer lá, eles percebem. Olha, fulano está indo. Que nem aqui. Ok. Que simples. A única coisa que usa é Só não tem a carne. só não tem a carne. Você que pensa que não tem. Lá a gente sente igualzinho aqui. Mas sente? Sente. Só vai ficar mais rarefeito num grau altíssimo de consciência. Ah, é? Então, quando a gente vai para lá, Quando vocês sonham, vocês não sentem o corpo físico? Sente. Isso explica. Tem um texto aqui, ó, eu vou tentar. Ó, ela tem um textinho aqui e a Silvana coloca a seguinte pergunta: não consegui entender as últimas frases. As últimas frases. Sou tão onipresente quanto Deus. Sou onipresente? Dei uma pirada aqui. Já entendi. Mas você já teve o entendimento? Tá? Por conta daquilo que eu te falei. Né? É porque em alguns trechos do Joel ele fala, eu sou onipresente. Eu vou ter que ler o texto. Não vou precisar explicar o texto, mas para achar o fio da meada, para arrematar a questão. No caminho infinito dizemos: aquilo que estou procurando, eu sou. Porque aquilo que eu estou procurando é formado pelo invisível. Mesmo o invisível está em mim, então aquilo que eu procuro, eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o quê? A coisa que eu estou procurando, eu sou? A presença em mim é a mesma presença da coisa que eu procuro. Essa frase deve ser o suficiente para salvar o mundo. Mas isso não pode ser aceito com o intelecto. Então são necessários anos e anos ouvindo e vivendo com ele, até que finalmente você possa dizer: sim, eu maiúsculo, né? Agora eu entendo o significado do eu. Você não pode personalizar esse eu. Eu não posso trazer esse eu por eu individual, por ego. Esse eu é um eu maior que habita em mim, em todas as pessoas. Então ele vai ser sentido com compreensão, com sabedoria espiritual. É a ausência de temor, abandonou o bem e o mal. Você não pode personalizar esse eu. Em meus primeiros dias neste trabalho, o Joel está falando dele mesmo, quando por causa de um problema de suprimento, isso foi revelado para mim, essa revelação não só encerrou meus dias de falta e alimentação, como ainda fez algo mais. Ela revelou-me que eu não sou o homem, eu sou eu, e eu não estou neste corpo. Então é como você estar em seu automóvel, mas na verdade não está em seu automóvel. Você nunca fez parte de seu automóvel e você nunca está nele. Você é algo separado dele, governando-o. Então eu sou a consciência que governa meu corpo e minha vida. Presença em mim é essa consciência. E você nunca está nele. Você sempre é algo separado dele, governando-o. E ele é uma ferramenta que você está dirigindo. Ora, esta mesma verdade se aplica ao seu corpo. Uma vez que você percebe que é esse eu, o que é esse eu? Eu sou consciente, sinto e penso. Só existe uma consciência, essa consciência é minha própria consciência. Eu só não sei lidar com isso porque eu estou preso no paradigma da dualidade. Eu preciso abandoná-lo para perceber essa expansão da consciência. Isso se dá dia a dia. Aqui. Uma vez que você percebe que é esse eu, você saberá que este corpo tem o mesmo relacionamento com você que seu automóvel tem. É um instrumento para seu uso. Mas você não está nele, pois eu sou a consciência divina infinita, onipresente. Eu sou a consciência divina infinita e onipresente porque eu sou capaz de conceber o universo infinito. Mesmo que eu não saiba direito o que é isso, eu sou consciente de que o universo é infinito. Então quem é consciente do universo? Eu. Todas as distorções estão dentro da dualidade. Mas você não está nele, pois eu sou a consciência divina infinita e onipresente. E se eu e o Pai somos um, então eu sou tão onipresente quanto Deus. Em espírito nós somos tão onipresentes como Deus. O meu contato com a infinitude se dá através da minha consciência. Porque essa infinitude é uma plenitude de amor. Quanto mais consciente eu for disso, mais harmonia eu sinto na minha vida. Não é que eu vou sentir o infinito na plenitude. Eu vou adquirir a harmonia, paz, tranquilidade.
E quanto mais forte essa harmonia, paz e tranquilidade, mais expandida é a consciência do indivíduo, maior é a percepção dele dessa harmonia que é o universo. É o que as pessoas sentiam quando elas ficavam na presença do Ramana Maharshi. Tem lá no YouTube, né? O sábio de Anunakaya. O Joel visitou ele, o Jung visitou ele. Hã? Vai lá, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tá, obrigado pra vocês também. Aqui, ó. Se eu e o Pai somos um, então eu sou tão onipresente quanto Deus. Caso contrário, existem dois. Se eu não for tão onipresente quanto Deus, existem dois. E não podem haver dois. Existe uma consciência. Se eu não for tão onipresente quanto Deus, caso contrário, existem dois. O infinito e um finito. Mas se eu e o Pai somos um, sou onipresente. Então, compreender a infinitude e a onipresença é compreender em nossa própria consciência a percepção da onipresença. Então não devo me preocupar com as coisas de acréscimo, porque eu e o Pai somos um. O Pai conhecer os meus desejos é o colapso da necessidade. E a necessidade é colapsada do mesmo jeito que uma laranja nasce na flor de uma laranjeira. A laranjeira não está obrigando a flor a nascer, ela nasce, porque ela está no suprimento que faz ela. Aqui, ó. Não conseguir entender as últimas frases, sou tão onipresente quanto Deus. Sou onipresente? Dei uma pirada aqui. Então, compreender a onipresença é compreender a minha consciência da onipresença. Se ele é onipresente, está em todo lugar, está em minha consciência. Eu percebendo disso, eu sou tão onipresente quanto ele, mesmo sendo um ser individual. Né? Se ele é onipotente, ele é o único poder, ele é a harmonia do universo, o amor infinito e incondicional, ou a boa nova, o evangelho. Deus é amor. Né? E se ele é onisciente, conhece todas as necessidades. Ele não conhece a ponto de avaliar cada necessidade. O amor sendo essa coisa fecunda e infinita, tem até uma frase, uma oração que fala isso, né? O amor sendo a fonte fecunda e infinita, ele só deve florescer pelo universo. Por isso que o universo expande. É aí que a gente é onipresente. A gente é tão onipresente quanto Deus, porque eu sou capaz de conceber o infinito, mesmo sendo um ser individual. Aí é filho de Deus. Ele vai se libertando do medo. Eu queria pular um trecho aqui, mas não dá. Mas está acabando. Ainda da Silvana. Estou lendo os capítulos essenciais e neste aqui, ó. É a última. Ele comentou, no pergunta direcionada a mim, né, que no livro das Obras Póstumas de Kardec, ele fala que a reencarnação é a ponta do iceberg. Você saberia qual o livro e qual o trecho? Aqui foi que não é a reencarnação, a informação espiritismo no planeta Terra era a ponta do iceberg. Existia esse conhecimento anterior em outras culturas sobre reencarnação, vida após a morte, etc. e tal. Desde os egípcios, lá no Oriente, sempre existiu, nunca deixou de existir, mas no geral, por mundão da Bíblia, veio a cultura do que morreu, acabou e esperar, sabe lá o quê. Ou que morre e vai para o céu. Então, aí o Kardec trouxe, né, ele foi sendo induzido a fazer um trabalho com os espíritos, com o espiritismo, escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, escreveu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, etc. e tal. E a questão está aqui. Aqui está aqui, ó, Obras Póstumas, segunda parte, mas aí embaixo fala capítulo 9, Livro dos Espíritos, então eu não sei se está nos Livros dos Espíritos
ou se é um adendo de uma obra póstuma, foi lançada após a morte, não sei, mas eu sei que existe. Está aqui. Obras póstumas, segunda parte. Capítulo 9, Livro dos Espíritos. 17 de junho de 56. Na casa do senhor Baldim, médium senhorita Baldim. Pergunta. A verdade. Estava perguntando para a verdade, o Espírito da Verdade. Quem é esse Espírito da Verdade? Vai saber. Podia ser a presença. Uma parte da obra foi revista. O senhor Baldim. Será que o senhor Baldim era o nome do Kardec? Porque Allan Kardec foi um pseudônimo que ele utilizou. O nome dele era outro, né? Pergunta. Então a pergunta foi feita na reunião. Uma parte da obra foi revista. Quererás ter a bondade de dizer o que delas pensas? Resposta. Esse espírito, ou a verdade, ou essa presença, respondeu: o que foi revisto está bem, mas quando a obra estiver acabada, deverás tornar a revê-la, a fim de ampliá-la em certos pontos e abreviá-la em outros. Nós estamos só lendo a parte toda para chegar na questão. Aqui, tranquilo, nada que não faça alguma diferença. Pergunta. Entendes que deva ser publicada antes dos acontecimentos preditos? Entendes que deva ser publicada antes que os acontecimentos preditos se tenham realizado? Tem um contexto que está fora, que nós não sabemos, pelo menos nesse texto, ou sem avaliar algum capítulo anterior, que seria esses acontecimentos previstos, certo? Entendes que deva ser publicada antes que os acontecimentos preditos se tenham realizado? Ele estava perguntando sobre a publicação da obra ou Espiritismo, né? A resposta do que? Desse Espírito da Verdade. E aqui que está o negócio. Uma parte sim, tudo não. Tudo não, porque nem foi passado tudo para o Kardec. Não tinha como, nem o Kardec não ia entender. Tudo não, pois afirmo-te, vamos ter capítulos muito espinhosos. Por que não? Por muito importante que seja este primeiro trabalho, ele não é, de certo modo, mais do que uma introdução. Que trabalho? O principal trabalho do Kardec é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele está falando disso aqui, por muito importante que seja este primeiro trabalho, ou seja, toda a obra do Kardec, ele não é, de certo modo, mais do que uma introdução. Então não pode tomar o Espírito como o Espiritismo por opralacto, o Espírito da Verdade, o que tudo explicou. É só encarnação e nós nos conformarmos. Está tudo bem, né? Tenham fé. Tenham fé que morro abaixo é fácil. Vamos ler de novo. Entendes que deva ser publicada antes que os acontecimentos preditos se tenham realizado? Publicado o quê? A obra, o Espiritismo. Quando Kardec publicou a coisa, gente, ele já estava se pirulitando, estava velho, doente, ele soltou a coisa, tinha mais coisa, não dava tempo do seu Kardec trabalhar. O Jung veio depois, trabalhou mais, também não deu para ele, jogou até a beira do muro e disse: estou vendo a coisa, como funciona, mas também o Jung foi embora. Então nessa palestra, Allan Kardec, do professor HC, ele vai contando a história lá, como é que foi e tal, como é que o Kardec foi sendo conduzido por experiências, catarses, compromisso com a verdade, etc e tal. Resposta, né? Sua obra devia ser publicada. Uma parte sim, tudo não. Pois afirmo-te, vamos ter capítulos muito espinhosos. Imagina quão espinhoso é a humanidade saber que tudo que acontece com ela é 100% criação dela, porque ela tem livre-arbítrio e poder de criar. Então se ela fica na crença no bem e no mal, é isso que ela cria. Terror, né? Esse é o capítulo espinhoso. Assumirá, aqui, por muito importante, capítulos muito espinhosos, por muito importante que seja este primeiro trabalho, ou toda a obra de Kardec, que é o primeiro trabalho do Espiritismo, ele não é, de certo modo, mais que uma introdução. Subentende-se o quê? Aqui, a ponta do iceberg.
Ponto, final. Assumirá proporções que de longe estás agora de suspeitar. Ele está falando por Kardec. Esse trabalho lá no futuro vai assumir dimensões que você nem suspeita. Não está em condições de suspeitar. Tu mesmo compreenderás que certas partes só muito mais tarde, décadas depois, só muito mais tarde e gradualmente poderão ser dadas a lume ou trazidas à luz da verdade, à consciência, à baila, no diálogo popular. A lume quer dizer isso. Tu mesmo compreenderás que certas partes só muito mais tarde e gradualmente poderão ser dadas a lume, à medida que as novas ideias se desenvolverem e enraizarem. Novas ideias se desenvolverem, que pessoas iam perceber que faltava peça no quebra-cabeça do espiritismo. Dar tudo de uma vez fora imprudente, ou seria imprudente. Seria jogar no lixo que até a ponta do iceberg. Entendeu? Ia parecer mais mentira do que aquilo já apareceu, porque a grande maioria do planeta não aceitou nem o espiritismo até agora. Você entendeu a dificuldade do assunto? Agora, se a gente souber que o espiritismo é a ponta do iceberg, mas que a questão é o todo, ou Deus, e a questão do renascer pelo Espírito, da prática da presença, que Deus é acessível ao ser humano pela comunhão interna, aí muda tudo. Ó, importa dar tempo a que a opinião se forme. Toparás com alguns impacientes que procurarão empurrar-te para adiante. Não lhes dês ouvidos. Ele diz que o Kardec ia topar com gente querendo mais dele. Mas ele não poderia dar ouvido, porque ele mesmo não tinha mais nada a dizer. Vê, observa, sonda o terreno, dispõe-te a esperar, e faze como o general cauteloso, que não ataca, senão quando chega o momento favorável. Kardec viveu a divulgação do espiritismo até a morte dele. Inclusive, quando ele lançou a coisa toda, ele teve muito tempo de contemplar isso. Então está aqui. A Samira vai compartilhar. Eu vou passar o link para a Samira. E a Samira compartilha com vocês. Beleza? Então, clara a situação, né? Agora, isso aqui serve para quem? Para os espíritas. Vamos acordar disso quando? É que eles não chegam nessa parte, né? Nem conhecem. Eles não chegam. Ou você conhece e não interpreta. Ah, não, mas vida material, vida espiritual é outra coisa. Deus a gente não sabe, nunca vai saber. Como não? Depois eu mando para a Samira, ela manda para vocês isso aqui. Vamos para a última.